Fala galera, tudo certo? Comigo tudo tranquilo. Eu sou o Fabrício Zaia e eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre o conceito de aquário plantado e aquário comunitário com plantas. O pessoal chega aqui na loja com confunde muito esse conceito, né? E para quem é leigo, para quem não conhece do assunto, não entende, é natural, a pessoa entende como um aquário plantado, um aquário que tem planta, mas não é bem assim, né? Vamos lá, o plantado, o que acontece? Para ele funcionar, para ele ser um aquário plantado, a gente precisa de um alicerce embasado em 3 pontos, que é o substrato fértil, a injeção de CO2 e uma iluminação bem potente. O aquário comunitário ou aquário com plantas naturais que não tenha um desses ingredientes, que não tenha uma luz forte, um substrato fértil ou uma injeção de CO2, não é um plantado, não pode ser considerado um plantado. Então isso que vocês estão vendo aqui atrás está até um matagal, está precisando de uma poda. A semana foi muito puxada, não deu para podar, mas esse aquário aqui ele é podado a cada 2 semanas. Então era para ter sido feito agora essa semana, no início, não deu, tá? Estamos ainda no final da semana, vou ver se eu consigo fazer amanhã. Mas é isso aí que vocês estão vendo. Se não podar, vira matagal. As plantas começam a perder a forma. E aí é aquela coisa, gente. É um tal de planta que cresce rápido, começar a sufocar a planta que cresce mais devagar. As plantas de metabolismo acelerado, elas crescem muito mais rápido que as outras de metabolismo lento. Então a gente tem que ter um carinho, um cuidado na hora de plantar, de escolher o que a gente vai colocar, né? Quais as espécies que a gente vai colocar, principalmente qual que vai ficar do lado de qual. Porque se a gente colocar uma higrófila sunset, uma higrófila polisperma, uma higrófila difformis, que é o caso daqui do fundo, é uma planta de crescimento muito rápido. Se a gente colocar embaixo um musgo embaixo dela, uma anúbia, uma outra planta de crescimento bem lento, não vai rolar, alguém vai morrer, o musgo vai sentir, a anúbia vai amarelar. Então assim, você tem que podar no tempo certo. Então o musgo você vai podar ele de repente a cada 3 meses, mas a cinemar não, a cinemar você vai podar ela a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas, mas tem que ser rigoroso nisso, tá? E aí, gente, a questão do pessoal sempre fala assim, mas eu não vou colocar CO2, vou colocar um substrato fértil, uma iluminação mais ou menos, e eu vou criar planta. Beleza, você vai criar. Mas é o seguinte, as suas plantas nunca vão ficar exuberantes igual elas ficariam no aquário plantado, com CO2, com substrato, com luz, tá? Então não adianta inventar moda, é claro, tem que economizar, concordo. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o aquário de uma forma que caiba no nosso bolso, mas sem gambiarra, né, galera? Sem montar coisa faltando pedaço. Então, se você quer um plantado, você vai ter que comprar um kit de CO2. Mas o kit de CO2 é R$800, é muito caro. Poxa, então faz um CO2 caseiro. Mas vai estudar, vai aprender como fazer um caseiro, vai entender quais são os problemas que podem ocorrer, né? Se você não souber se administrar aquilo ali, se aquela mistura for para o aquário, você simplesmente dizima o seu aquário, uma bomba atômica. Já aconteceu com a gente aqui na loja, em outras épocas, aí, quando a gente começou a mexer com plantado, há bastante tempo atrás, cerca de uns 12 anos atrás, a gente começou os primeiros aquários com CO2 caseiro, tudo, e aconteceu mais de uma vez isso. Então eu tenho bastante experiência no assunto, já tem até um tempinho, então muita coisa eu já esqueci, mas aconteceram algumas tragédias aqui na loja com CO2 caseiro. E isso me fez ver o seguinte, não é que o CO2 caseiro não presta. Gente, eu sou comerciante, posso estar dando um tiro no pé falando isso aqui, mas eu não omito informação. O propósito da loja, do nosso canal aqui, é passar conhecimento. Então é o seguinte, o CO2 caseiro funciona? Funciona sim. Mas é chato ficar fazendo aquilo ali, não tem como você regular. O que eu ponho uma torneira, não adianta, gente, aquilo ali é uma fermentação. Ele depende de fatores externos, como principalmente a temperatura, para fermentar mais rápido ou mais devagar. Então aqui em Brasília é muito quente, muito seco. Tinha época que eu fazia CO2 aqui, ele durava 1 semana. Na época do frio ele chega a durar 2, não chega a 3, mas dá umas 2,5.
O grande problema é que a gente não consegue regular ele, você não consegue deixar assim, uma bolha por segundo. Isso é muito sério, isso que eu estou falando. Eu já tive clientes aqui na loja que colocaram torneirinha de CO2 numa garrafa PET. O que aconteceu? A garrafa explodiu, porque o troço começa a fermentar e está saindo uma bolha por segundo, ele está produzindo mais do que isso, não tem uma válvula de alívio, ele estoura. E foi feia a coisa. O cara chegou em casa, estava a garrafa estourada, tinha o teto todo melecado de CO2, aquele cheiro de azedo, de fermentação, parece fermentação alcoólica, né? Parecendo cerveja. Então assim, só um exemplo, não quero assustar ninguém, funciona bem sim, desde que você saiba o que você está fazendo, você pesquise um pouquinho. Faz uma garrafinha, uma válvula de segurança, faz com 2 garrafas para ter uma segurança, aquele esquema do gás passar dentro da segunda garrafa, dentro da água, para caso haja algum tipo de contaminação daquela garrafa, daquela mistura no CO2, se aquilo ali for para o aquário, é fatal, gente. Então, não brinquem com isso. O ideal mesmo é comprar um CO2, tá? Então, de repente monta um CO2 caseiro para ver como é que é, para tomar gosto pela coisa, e depois de um tempo ninguém aguenta aquela coisa, toda hora ficar fazendo aquilo ali. A vida da gente é muito corrida, é muito dinâmica hoje, é mulher, é filho, é trabalho, então assim, não dá para ficar nessa dedicação, tem que ser uma coisa prática. Então, investe uma grana, pega procura na internet, tem meio de achar um sistema mais em conta, mas de qualquer jeito vai gastar um dinheirinho, não tem como, tá? A questão também do substrato, o pessoal chega muito aqui na loja, eu vou usar terra preta, vou usar humus de minhoca. Gente, é uma opção. Esse aquário aqui atrás, ele é todo montado no M-Breda, então ele tem areia M-Breda, não minto, o substrato dele não é M-Breda, o substrato dele é da Trópica. A gente nem trabalha mais com ele, é um substrato muito bom, mas se tornou muito caro e eu parei de trazer. Mas o aquário já está aqui, já está montado, esse aquário já tem aí uns 3 anos e meio mais ou menos que ele está montado, é menos de 4 anos. E o resultado está aqui, você vê as plantas crescendo bem, a iluminação legal, CO2, então assim, o aquário está em harmonia. Mas eu estava dizendo da questão do substrato aí, do humus. Gente, o humus é o substrato mais barato que existe, se vocês forem fazer uma pesquisa de mercado com as marcas existentes. Porém, é o substrato mais difícil para quem vai começar. Para quem vai começar, você tem que ter praticidade, você tem que procurar algo, porque pensa só, você não tem conhecimento ainda, você ainda não tem o olho clínico para identificar problemas, identificar um problema qualquer, uma coisa que esteja errada, você só vai identificar quando a coisa realmente ficar muito feia. De modo geral, eu não sei o grau, cada um tem um grau de conhecimento, de entendimento das coisas no mundo do aquarismo. Mas eu vejo aqui na loja que boa parte do pessoal que está começando, que está só preocupado com preço, volto a falar, é importantíssimo, mas não vai só no preço. Barato muitas vezes sai caro. E o humus é um caso desse. Ele é um tipo de substrato que é relativamente barato, mas ele é muito difícil de se trabalhar. Primeira coisa, a grande dificuldade que eu vejo no humus, que eu vejo aqui na loja, ele é o seguinte, ele é um substrato bem legal para quem sabe o que vai fazer, para quem já tem experiência, para o cara que já pega um papel e desenha, faz um croquis do aquário, de como será o seu aquário quando pronto. E aí a pessoa vai e põe, vai ter uma amazonense aqui, vai ter uma lunfar japônica aqui, vai ter blix aqui na frente, ali eu vou colocar uma ninfeia, aqui atrás vai ter cinemar, vou colocar sunset. Então, a pessoa consegue fazer. Se a pessoa chegar aqui na loja com desenho feito, é mais fácil. Por que isso? Porque ele é um aquário feito, é um substrato feito para não ficar sendo removido. Ele não pode ser, a planta não pode ser arrancada dele. Se você, porventura, precisar arrancar, ou por alguma emergência, ou quiser realmente mudar uma planta de lugar, você vai ter que, com todo cuidado no mundo, ir puxando a planta. A hora que ela já tiver saído o talo principal dela ali, você pega uma tesoura de poda, picota e corta a raiz dela ali no fundo, deixa a raiz incorporada ao substrato e tira só a planta. Pega uma mangueira do sifão e aspira aquele restinho de humus que está ali em cima. Gente, isso é muito importante. Se esse humus entrar em contato com a luz, acabou o aquário plantado de vocês, tá? Então essa história de colocar peixe que cava buraco, dojo, peixinhos que mexem no substrato, alguns tipos de cascudo, esquece. Com plantado com humus não rola.
Por outro lado, tem gente que chega e fala que assim, mas eu quero ter um plantado, mas eu quero ter cascudo, eu quero ter uns peixinhos assim, como é que eu faço, Fabrício? Bom, aí esquece aí você vai partir para um tipo de substrato que já vem pronto, que não tem que usar camada inerte. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui na lateral do aquário, dá para ver o humus aparecendo aqui. Então é o seguinte, eu gosto muito, eu recomendo, eu uso muito aqui substrato da M. Breda e o Amazônia da M. Breda e o Fluorite Red da Siquem. Muito bom, eu gosto muito do Fluorite, já uso ele, já trabalho, conheço ele há mais ou menos uns 9 anos aí, mas é um produto que está muito caro. Com esse dólar a R$3 está inviável para a gente trazer, importar e revender isso daí, né? E aí a opção que nos tem, que atende muito bem é o M. Breda Amazônia. E o M. Breda Amazônia você usa ele puro. O ideal, outra coisa, gente, outro ponto. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, é muito caro, Fabrício, eu vou misturar meio a meio, eu vou colocar basalto, que é preto também, misturado com Amazônia M. Breda. Gente, o que vai acontecer na prática? As plantas vão rapidamente consumir os nutrientes do pouco substrato que tem lá. E aí dentro de repente, 1 ano e meio, 2 anos, você está sem nutriente nenhum, você vai ter que jogar aquilo tudo fora e botar um substrato novo. Então assim, bobagem, barato sai caro. Mas poxa, eu vou gastar R$1.000 para botar no meu aquário de 300 litros. Então não faça um plantado de 300, faz um plantado de 100. Porque o plantado precisa disso tudo, gente. Não vamos lá, por favor, não vamos fazer gambiarra. Quer ter um plantado? CO2, substrato, iluminação forte. Tá? Um comunitário, um aquário que é meio planta, meio peixe, sem CO2, beleza, de repente você usa um substrato fértil, sem ser um humus, um substrato desse tipo Amazônia ou Fluorite. Tem também uma opção muito legal que são as bolinhas de argila da JBL. Marca top, produto alemão de primeira. Tem aquário de clientes que eu dou manutenção, que eu cuido, que é um pseudo plantado. Ele não é totalmente um plantado porque não tem substrato fértil, mas tem CO2, tem uma iluminação mediana e as plantas vão super bem, porque as plantas que eu coloquei lá são plantas resistentes e elas se adequam a essa condição de pouco nutriente, de só o adubo localizado. Tá, agora se quer ter um carpete de Glossostigma, de Calitricoides, enfim, ele é o caris mínima, tem que ter substrato, não tem jeito. Não vai nessa de colocar adubo esfarelado, isso não adianta, não funciona. Tem que ser o substrato fértil. Tá? Então, gente, a questão tem que definir isso. Se você quer um plantado ou se você quer um comunitário. Um plantado jamais vai poder ter uma quantidade grande de peixe. Esse aquário aqui, ele está com uma quantidade até razoável de peixe, mas é momentâneo. O aquário, teve um outro aquário aqui na loja que a gente precisou desmontar meio que às pressas e eu peguei os peixes dele e passei para cá. E aí foi isso, o aquário está cheio, mas a manutenção está em dia, tudo, a ração a gente põe numa quantidade bem pequenininha, isso também é muito importante. O pessoal às vezes não se liga que a ração ela é uma coisa que assim é boa, mas é um veneno também para o aquário, né? Então você tem que use na quantidade certa. Fabrício, mas qual que é a quantidade certa? Na ração não vem nada escrito, realmente, nenhum pote de ração vem escrito nada com relação à quantidade por peixe. É bom senso, pessoal. Uma medida que eu adoto aqui, que eu uso, falo pro pessoal, gente, vai dando aos pouquinhos, oferece a ração e espera. O peixe tem que comer toda a comida que você colocou no aquário em no máximo 2 minutos. Se der 1 minuto e meio ali, ele está comendo, mas está comendo sem muita vontade, ou então deu os 2 minutos e ainda tem ração, você carregou um pouquinho na dose. Na próxima você reduz. E tenta pegar uma redinha e tirar essa ração que está ali no aquário, porque não existe isso de deixar um pouquinho para depois. O peixe só come na hora. E essa ração, se ele não comer na hora, ela vai deteriorar, entra em processo de decomposição, fermenta, dá mau cheiro, a água fica turva, então, bobagem. É melhor você pecar pela falta de alimento do que pelo excesso. O aquário respira, o aquário agradece, o aquário se mantém estável. Tá? Então é isso, gente. Esse conceito de plantado, para ficar claro, plantado tem que ter o CO2, o substrato e a iluminação. Comunitário pode ter até um CO2, um substrato, mas se ele não tiver os 3 ingredientes e a sua intenção for ter um aquário com uma quantidade razoável de peixe, seu aquário não é o plantado, seu aquário é o comunitário, com plantas naturais. Tá?
Eu vou agora tentar mostrar, vou mostrar aqui não repara a bagunça dentro do móvel, gente, porque assim, esse aquário é tipo ali dentro como se fosse uma área de serviço. Então eu tenho todos os medicamentos que eu uso na loja, estão guardados aqui nesse aquário, tá? Então tem bastante coisa, não quer dizer que é desse aquário, tá? É da loja. Então vamos lá. Bom, esse daqui, ó, vamos lá, tem até um beta aqui, olha como ele vive em harmonia, legal. Isso aqui é até um negócio que a gente fala, que eu mostro para meus clientes, que tem esse mito que o beta não vive em aquário comunitário, não sei o que. Balela, gente, ele vive, ele não pode viver com outro beta, tá? Mas vamos aqui ao que interessa. Olha o substrato aqui, olha. Substrato trópica. É esse aqui no fundo, essa terrinha aqui. Olha a camada aqui, olha, de pelo menos 3 dedos, praticamente quase 4 dedos, para isolar o substrato, tá? Na frente, a gente, por questão de estética, a gente não deixou ele aparecer, a gente isolou. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a ideia era mostrar, era falar para quem tiver nessa dúvida aí do que é plantado, o que é comunitário. Eu acho que eu consegui dar uma clareada nas ideias. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.